A herança genética dos portugueses no mundo. Ao longo de milhares de anos, a Península Ibérica foi um ponto de encontro de povos diversos, desde populações ancestrais ibéricas e celtas, até gentes que chegaram de África, do Mediterrâneo e da Europa Central. Daí, surgindo o perfil genético dos portugueses. Com o início da expansão marítima há centenas de anos, Portugal levou consigo não apenas a língua, mas também o seu patrimônio genético. A influência portuguesa espalhou-se por África, América, Ásia e Oceânia, deixando marcas profundas nas populações locais. Hoje, a ciência permite analisar, de forma rigorosa, o impacto genético desta diáspora, revelando dados surpreendentes sobre a herança portuguesa em várias regiões do mundo. Este vídeo traz uma análise didática e estatística sobre a dispersão do ADN português nas comunidades mais marcadas por este legado. Este trabalho exigiu um esforço considerável de investigação e síntese. Por isso, se aprecia este tipo de conteúdo, subscreva o canal e deixe o seu gosto como forma de apoio. O Brasil é atualmente a nação com maior diversidade genética do mundo, mas também é o país com o maior número absoluto de descendentes de portugueses no mundo. Estudos genéticos recentes demonstram que a vasta maioria da ancestralidade europeia dos brasileiros é de origem portuguesa, com especial incidência nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, onde a colonização e as vagas migratórias foram mais intensas. Este mosaico genético resulta da profunda interação, durante séculos, entre povos indígenas, africanos e europeus, onde os progenitores masculinos eram maioritariamente europeus e as progenitoras, muitas vezes, africanas ou indígenas, e sendo que a componente portuguesa é a mais expressiva no ADN autossômico da população. A herança portuguesa está presente em milhões de brasileiros, estimando-se que mais de 100 milhões de pessoas tenham, em algum grau, ascendência direta de portugueses. A influência manifesta-se também nos apelidos, na toponímia e em traços culturais e linguísticos. Cabo Verde, um dos exemplos mais claros de fusão genética e cultural entre a Europa e a África, é o segundo país com a mais elevada proporção média de herança genética portuguesa por habitante. Estudos genéticos recentes indicam que 40 a 60% do ADN dos cabo-verdianos tem contributo europeu, essencialmente português. Esta influência é forte nos grupos crioulos, que resultaram da miscigenação entre colonizadores portugueses e populações africanas escravizadas. Os marcadores genéticos revelam uma forte presença de haplogrupos típicos da Península Ibérica, sobretudo no cromossoma Y, indicando uma predominância de ascendência paterna portuguesa. Nas ilhas de Santiago e São Vicente, a proporção de ADN português atinge os seus valores mais elevados, refletindo padrões históricos de colonização. O restante patrimônio genético resulta de múltiplas origens da África Ocidental. A herança portuguesa em Cabo Verde é visível na cultura, na língua crioula e nas tradições. São Tomé e Príncipe constitui outro caso singular de criolização no Atlântico. Estudos de sequenciação genômica indicam que a contribuição europeia, maioritariamente portuguesa, pode atingir entre 15% a 25% em grupos como os forros, descendentes de africanos escravizados que foram libertos. Em contraste, a contribuição é significativamente mais reduzida na Ilha do Príncipe e praticamente inexistente entre os angolares, um grupo com uma identidade e história muito próprias. Os forros apresentam, assim, o maior grau de miscigenação com colonizadores portugueses, enquanto os angolares mantêm uma predominância de componentes genéticas da África Central.
sobretudo da região do Congo e Angola. Apesar da contribuição europeia ser, em média, inferior à de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe destaca-se pela complexidade da sua composição genética, resultado de diferentes vagas de povoamento e da interação entre distintas populações africanas e europeias. Em Angola, a herança genética portuguesa é mais evidente entre os grupos de origem mista e nas elites urbanas de Luanda, com percentagens que variam entre 2 a 8%. Famílias históricas, como os Van Dunen, exemplificam a integração de linhagens europeias nas elites locais. Na Guiné-Bissau, a influência portuguesa é mais marcada nos crioulos da Guiné, com percentagens entre 3 e 7% de ADN europeu, refletindo a miscigenação entre colonizadores e populações locais. Em Moçambique, a herança portuguesa é mais visível nos chamados mestiços da praça, com valores entre 1 e 5%, sobretudo em áreas urbanas como Maputo e Beira. Na Guiné Equatorial, a presença genética portuguesa é residual, limitada a uma influência ibérica inicial, anterior à colonização espanhola. Em todos estes países, a influência genética portuguesa é acompanhada de contributos culturais, linguísticos e religiosos, que continuam a marcar a identidade das suas populações. No Extremo Oriente e no subcontinente indiano, a herança genética portuguesa é mais concentrada, mas ainda perfeitamente identificável. Em Goa, Damão e Diu, estima-se que centenas de milhares de descendentes mantenham traços genéticos portugueses, sobretudo em famílias católicas, um legado visível no elevado número de aquisições de nacionalidade portuguesa por parte de descendentes destas regiões. Em Macau, a população macaense, historicamente resultante da miscigenação entre portugueses e populações do sul da China, preserva uma fração minoritária, mas significativa, de ADN português. Em Timor-Leste, a influência genética portuguesa é limitada, mas detetável em algumas famílias urbanas, sobretudo em Dili. Noutras regiões da Ásia, como em Malacca, na Malásia, ou no Sri Lanka, pequenas comunidades de luso-descendentes mantêm, até hoje, traços genéticos e culturais herdados dos primeiros contactos com os portugueses. No Japão, a presença genética portuguesa é residual, detetada através de marcadores de linhagem paterna em percentagens muito baixas e limitada a descendentes dos primeiros contactos em cidades portuárias como Nagasaki. Na América Latina, o Uruguai apresenta uma composição genética maioritariamente europeia, com contributos portugueses identificáveis, sobretudo em zonas fronteiriças com o Brasil. Na Venezuela, a comunidade luso-descendente é expressiva, resultado de uma forte corrente migratória no século XX, que adicionou um segmento de origem portuguesa à população. Em outros países da América do Sul, como Argentina e Chile, a herança genética portuguesa é menos expressiva, diluída no contexto de uma forte presença espanhola e de outras origens europeias. No entanto, comunidades portuguesas estabelecidas ao longo dos séculos continuam a contribuir para a diversidade genética e cultural da região. A diáspora portuguesa mais recente teve grande impacto em países europeus. Em França, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham ascendência direta portuguesa, com impacto genético visível em regiões como Île-de-France. No Luxemburgo, a população de origem portuguesa representa mais de 15% da população total, sendo a maior comunidade estrangeira do país. Esta presença resulta numa contribuição genética muito significativa para a demografia do Grão-Ducado. Em outros países, como Suíça, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, África do Sul e Austrália,
A influência genética portuguesa é mais dispersa, mas ainda identificável nas suas substanciais comunidades luso-descendentes. A globalização e a mobilidade contemporânea continuam a expandir o legado genético português, tornando-o cada vez mais presente em diferentes continentes. A análise científica das últimas décadas confirma que a herança genética portuguesa se estende muito para além das fronteiras de Portugal, marcando profundamente várias regiões do globo. O Brasil destaca-se como o território com o maior número absoluto de descendentes, enquanto países como Cabo Verde exibem uma elevadíssima proporção de miscigenação que criou identidades únicas. Em África, Ásia, América e Europa, a presença genética portuguesa é acompanhada por contributos culturais e linguísticos que continuam a moldar sociedades contemporâneas. Estes dados demonstram a importância histórica e global da diáspora portuguesa, que ao longo de centenas de anos contribuiu para a diversidade genética de múltiplas populações. Se valoriza este tipo de conteúdo informativo e rigoroso, não se esqueça de subscrever o canal, deixar o seu gosto e assistir a outros vídeos para aprofundar o conhecimento sobre a herança portuguesa no mundo.